Olá, gente. Vamos esperar a Renata entrar. A gente demorou um pouquinho porque eu reconheço aqui que eu não sabia fazer a live, ou abrir a live. Então eu tive que adicionar a conta do Elas para começar essa live. Vai ser uma live muito legal, que a Renata é uma pessoa muito querida. E eu aqui, de pullover, frio, e ela lá no Recife, uma grande processualista. E ela já tá entrando, ela vai entrar pelo dela, que ela tem muitos seguidores, então vai ser bem bacana. O tema da nossa live é uma decisão já de 1 mês e meio, mais ou menos, do STJ, no qual ele deu procedência a um RESP, a um recurso especial, e afastou honorários de sucumbência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então a gente vai discutir se esse julgado foi legal, foi bom ou não, se foi correto, qual a nossa opinião. Eu vou trazer a minha opinião e a opinião de outros doutrinadores. A Renata vai explicar um pouco sobre o princípio da causalidade, o princípio da sucumbência, sobre o artigo 85. E então a gente vai fazer um bate-bola aqui e acho que vai ser bem legal. Então, vamos ver se a Renata entra. Agora só falta isso, eu só tenho que aceitar ela aqui. Olha só, como a gente tem que aprender. Vamos ver. Renata, cadê você? Bom, diz a Renata que ela saberia entrar, então ela deve saber o que vai fazer. Bom, então eu vou começar, para a gente não perder tempo. O acórdão que a gente vai discutir do STJ, ele é muito grande, ele é bem extenso, ele é bem longo, ele tem o voto da relatora, da Nancy. Ele foi feito, primeiro ela fez um relatório falando muito, é uma verdadeira aula, vale a pena ver o acórdão inteiro, fazendo uma verdadeira aula sobre os princípios da causalidade e os princípios da sucumbência. Então ela define exatamente quais são eles. E, no entanto, em julgamento, e aliás ela fez também depois um aditamento, porque como no julgamento começou a se discutir sobre a aplicação literal do artigo 85 do Código de Processo Civil, que fala sobre a sucumbência, então ela pediu prazo para que então ela pudesse aditar, e ela passou então a descrever e falar sobre as sentenças terminativas, as decisões terminativas, de que o novo CPC vamos ver se eu acho a Renata aqui. Aceitei a Renata. Transmitir ao vivo. Pronto, olha só, a primeira vez que a pessoa começa uma live, que coisa. Eu já fiz outras convidadas, mas não. Lá! Então, consegui trazer a Renata para cá. Conseguimos! Agora vai! Ó, eu já comecei, eu já estava falando, introduzindo aqui o acordo, explicando sobre o que se trata, mas eu não fiz minha apresentação, acho que você podia fazer a sua e depois eu falo quem eu sou. Então vamos lá, começa aí falando quem eu sou Renata Cortez, a gente está inaugurando hoje aqui no Elas no Processo uma nova coluna. Nós teremos, na verdade, 3 colunas aqui no Elas. Teremos essa que inauguramos hoje, que é o Elas Debatem, onde traremos alguma notícia, algum julgado, algum tema polêmico para que a gente possa debater. Não necessariamente a gente vai ter opiniões divergentes sobre aquele tema, pode ser que seja temas em que as participantes tenham opiniões divergentes,
mas são temas que serão temas polêmicos para a gente conversar, para a gente debater, trocar uma ideia. Teremos também o Elas Convidam, no qual a gente vai fazer um convite a algum processualista, algum estudioso do direito processual, para que ele venha conversar sobre os temas de seu estudo. E teremos também o Elas Apresentam, a partir do qual nós faremos uma apresentação mesmo de todas as integrantes do grupo Elas no processo, com o objetivo, porque muitas vezes existe essa crítica, e a gente às vezes não sabe o que é que aquela pessoa estuda, quais são os textos que ela já publicou, os livros. A gente às vezes não sabe nenhuma das outras totalmente, quais são os focos de estudo e etc. Então, é uma forma da gente se apresentar e apresentar as mulheres que fazem parte do nosso grupo. Nosso grupo é um grupo democrático, um grupo que a gente não faz nenhuma pré-seleção, é um grupo de WhatsApp, na verdade, que está crescendo, que já existe desde o ano de 2015, mas que levava um outro nome, e esse outro nome que ele levava, que era o Meninas Processualistas, não permitia que a gente utilizasse para outros fins, para outras finalidades. Então, a gente resolveu mudar para o Elas no Processo, mas já existem outros projetos decorrentes desse grupo. Nós publicamos um livro, que é o Elas Escrevem, no ano de 2016. E existem várias parcerias. Eu fico muito feliz quando eu vejo surgirem outras parcerias decorrentes desse grupo. Por exemplo, Ive Malafaia e Dulce Pontes já fizeram uma parceria e vão fazer lives todas as quartas-feiras para debater recursos excepcionais. Ali a gente se convida para ir para eventos, a gente se indica para eventos também. Então tem sido um canal democrático. Qual é o critério para entrar no grupo? Ser estudante, estudioso de processo civil, estudiosa, né, porque o grupo é de mulheres, então estudiosa de processo civil, e querer realmente participar, porque não adianta você entrar num grupo para ficar de figurante. Então, é entrar para realmente ter a intenção de participar. Lá a gente debate temas de processo, debate temas da maternidade, debate temas de racismo, temas de feminismo, mas o foco do grupo é realmente o processo, não necessariamente o processo civil, mas o processo. Então, a gente inaugura hoje essa coluna, ficou um pouco corrida e atrasada, porque a gente ainda estava ajustando quem ia entrar no perfil do Elas, quem não ia, porque a gente resolveu fazer de um dia para o outro praticamente essa live, mas é isso. Eu sou Renata Cortez, não me considero dona de grupo, eu não me considero proprietária de coisíssima nenhuma, apenas, na verdade, o grupo não foi criado nem só por mim, o grupo foi criado por mim e por Rosalina Freitas, que está aí com a gente, que eu já vi que ela está aí com a gente. Fomos eu, Rosalina Freitas, Patrícia Montalvão, não é? Que a gente, na verdade, fez o grupo com o objetivo de a gente conversar através do WhatsApp durante o FPPC. Né? Aí foi crescendo, a gente foi tendo a ideia de chamar outras mulheres, enfim. Então, o grupo é nosso, quem tiver interesse de participar, fala com a gente no privado, fala com a gente, que vai ser um prazer, que vai ser uma alegria recebê-las em nosso grupo, que está com mais ou menos hoje 90 mulheres, 90 processualistas. Então é isso, tá? Eu sou professora de processo civil há muitos anos, sou apaixonada pelo processo civil, hoje sou também registradora civil e tabeliã e tenho feito essa simbiose, né, dos meus estudos entre processo e direito notarial e registral. E é isso. Né? Vamos começar a falar sobre o tema, que é o que interessa. Flávia, eu vou pedir, enquanto você se apresenta e começa a inaugurar o tema, eu vou pedir só uma licencinha, porque eu tenho que falar aqui com um funcionário meu para passar para ele uma orientação. Um minutinho e eu volto, tá bom? Enquanto você se apresenta e apresenta o tema. E vou começar a apresentar. Pronto. E eu volto em um minutinho, tá? Rapidinho. Bom, muito breve sobre o meu currículo. Meu nome é Flávia Pereira Ribeiro. Eu sou mestre doutora pela PUC. Pois é. Eu sou estou fazendo em Lisboa. Estudo processo a vida inteira. E sou advogada, atuante, e é isso. Então, para a gente não perder muito tempo, que a gente já perdeu, eu vou então voltar a falar sobre o acórdão que a gente vai discutir hoje. Então, o acórdão é enorme, ele é o acórdão de Santa Catarina, ou, aliás, de origem de Santa Catarina,
As partes eram Unimed de Chapecó contra Angel, e a desconsideração jurídica foram para os sócios Laura e Everson. O número do recurso especial é 1.845.536 de Santa Catarina. Se alguém tiver interesse em olhar. Então é o seguinte, eu vou usar aqui a minha colinha, porque é um acórdão muito longo. Então, o STJ entendeu que não cabe honorários no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Em votos separados, a Nancy, como eu vinha dizendo, ela fez um brilhante acórdão de mais de 20 páginas, então ela falou muito sobre o princípio da causalidade e da sucumbência, que a Renata vai discorrer, mas depois ela falou também sobre as decisões que definem mérito, ou seja, aquelas decisões terminativas ou as parciais de mérito que se equiparam às sentenças. Então, o novo CPC trouxe e acabou aquela história da unicidade da sentença, permitindo, então, as decisões parciais de mérito. Então não é dele o recurso da terceira turma, por maioria, reformou, então, o acórdão recorrido, ante a expressa previsão do artigo 85, de que a decisão que resolve o incidente de desconsideração de personalidade jurídica não está elencado ali no rol do 85, parágrafo 1º. Então, não sequer era o caso de se defender os princípios da causalidade e da sucumbência, já que então, o Belize, no voto dele, vencedor, ele, inclusive, diz o seguinte, eu vou ler aqui um trechinho. Dispensável a perquisição da causalidade da sucumbência, porquanto a decisão de extinção de incidente não está presente no rol do artigo 85, caput, parágrafo 1º do CPC de 2015. Então, o STJ foi pela interpretação totalmente restritiva e literal do 85, do CPC, embora, como eu disse, os dois, na verdade, afastavam a sucumbência, mas a Nancy, pelo princípio da causalidade, e também, depois ela fez o aditivo para falar das decisões terminativas, isso que eu já falei para vocês. Então, é um acordo bem interessante e traz aí bastante coisa. A Renata vai, então, agora entrar para explicar e falar causalidade e sucumbência, os dois princípios, e também para falar e explicar sobre o 85, parágrafo 1º. A gente já conversou bastante, a gente vai ter uma opinião parecida no final, mas a ideia é debater, então a gente vai bater bola, ela vai falar, eventualmente um pitaco e vice-versa. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, bom, Renata, no primeiro momento, vale a pena a gente conversar um pouco, né? Antes de entrar nessa questão da decisão em si, do STJ, é importante a gente conversar um pouco sobre a própria definição dos honorários sucumbenciais, né? A gente precisa entender quais são as regras ou princípios, como queiram chamar, que dão ensejo à condenação da sucumbência, né? Existem os honorários contratuais, que não tem nada a ver aí com o resultado da causa, mas existem os honorários sucumbenciais, que esses sim vão decorrer do resultado daquela demanda, não é? Normalmente, na sentença, nós temos primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem uma mudança paradigmática no Código de Processo Civil de 2015 e que, embora a sentença sempre tenha sido o momento, o momento no qual são fixados os honorários sucumbenciais, a sucumbência do modo geral, mas, a bem da verdade, nós temos uma mudança paradigmática com o Código de Processo Civil de 2015 que coloca a decisão interlocutória, especialmente as decisões interlocutórias de mérito, no mesmo patamar de uma sentença. Então, a gente não pode deixar isso de lado quando vai tratar de ônus sucumbenciais. E, normalmente, a doutrina que
vai tratar dos honorários advocatícios, aqui a gente evidentemente não tem tempo de aprofundar tanto, mas quando vai tratar de honorários sucumbenciais especialmente, vai estabelecer que existem dois critérios principais para se definir quem vai pagar os honorários decorrentes do final daquela demanda, do julgamento daquela demanda. E os critérios são exatamente o critério da sucumbência, que é ver quem perdeu, basicamente, quem restou vencido, é quem vai pagar a sucumbência de modo geral. Né? Mas os honorários, em relação aos honorários, além de se verificar o critério da sucumbência, que é exatamente verificar quem perdeu, você pega a decisão e verifica quem ganhou e quem perdeu. Inclusive para verificar também se há uma sucumbência parcial, ou seja, houve uma das partes ganhou, mas também perdeu e vice-versa. Então você tem ali uma sucumbência parcial e você vai ter que ter ali a distribuição dos ônus sucumbenciais. Mas, em relação aos honorários advocatícios, nós não temos apenas a sucumbência como critério. E eu diria, Flávia, eu não sei se você concorda, mas que o critério principal para a definição dos honorários advocatícios é, na verdade, a causalidade. A causalidade... eu não estou te ouvindo. Tu tá me ouvindo? A causa... Tá bom, é porque estava um pouquinho... Deu um corte no som aqui. Então, a causalidade tem sido o critério principal e que, inclusive, tem sido tido, de modo geral, como um critério preferencial em relação à sucumbência. Existem situações em que a parte, mesmo tendo sido vencida, vai arcar com os honorários advocatícios. Ainda que aquela parte ela saia vencida naquela demanda... Desculpa, ainda que ela saia vencedora naquela demanda, ela pode ter que arcar com os honorários advocatícios, desde que ela que tenha dado causa àquela demanda judicial. Então, em diversas situações, nós temos na jurisprudência decisões que, a par da posição de vencedor de uma das partes, a par da posição de vencedora de uma das partes, essa parte vencedora é condenada em honorários advocatícios por ter dado causa àquela demanda. Isso acontece muito em demandas, por exemplo, envolvendo a fazenda pública. Dependendo do motivo que dá ensejo à extinção de uma execução fiscal, por exemplo, a execução fiscal ela é finalizada, por exemplo, ela é extinta. Isso tem suscitado, inclusive, debates interessantes que a gente pode até trazer aqui também. Você tem, por exemplo, a situação de uma execução fiscal, Flávia, que ela é extinta porque antes da citação do devedor, o devedor vai lá e paga administrativamente. Veja, o devedor vai lá e faz o pagamento administrativo. Ora, foi extinta a execução ali. Então, a rigor, qual é o teu raciocínio? Quem vai pagar os honorários? Né? Houve uma extinção ali, quem é que vai pagar os honorários? Seria a Fazenda Pública, né? Se você fosse raciocinar, seria a Fazenda. Mas a jurisprudência do STJ tem entendido que o devedor é que tem que pagar honorários à Fazenda, porque foi ele quem deu causa àquela demanda. Ele é que deu causa porque era devedor. Ele deixou de ser devedor, mas porque foi fazer o pagamento administrativo. E aí houve uma extinção da execução fiscal, mas quem vai pagar os honorários seria o devedor, por ele ter dado causa à propositura do executivo fiscal. Então nós temos várias situações dessas em que, apesar de, em tese, vencedora, né? Porque, ou seja, poxa, a execução fiscal foi extinta. Então, em tese, eu saí vencedor, mas eu que vou pagar os honorários advocatícios. Então, inclusive nesse voto, no voto da Nancy, a Nancy alinha todo o julgamento dela pelo princípio da causalidade. Porque o que ela diz, o que ela sustenta? Que os sócios, na parte inicial era a sociedade, mas que os sócios, do qual fizeram parte do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deram causa a esse incidente justamente por terem fechado a empresa indevidamente, não ter tido bens, não ter satisfeito a dívida. Então, esses sócios, eles teriam dado causa à ação. Então, ela fala muito da causalidade, explica muito, embora ela tenha ali, no final, ela volta de uma forma diferente. Mas, como eu já tinha dito
antes de você entrar, ela explica muito bem e dá diversas passagens, diversos julgamentos em que, e ela diz insistentemente, que o STJ, ele aplica reiteradamente a causalidade. Então, nesse próprio voto que a gente está discutindo, e que eu já tinha, antes de você entrar, eu tinha sugerido a leitura, principalmente do voto da Nancy, que é muito bom, ela fala exatamente isso. Quem deu causa ao incidente. Aí, só para ainda continuar nessa parte mais geral, então nós temos sucumbência como um dos critérios, mas tem sido aplicado pela jurisprudência, especialmente, o critério da causalidade como preferencial em relação à sucumbência. Eu estou vendo aqui os comentários das meninas, porque esse tema é muito polêmico. Eu não estou dizendo que eu concordo, não, viu, minha gente, com esse entendimento do STJ, não. Estou só dando um exemplo de situação em que, apesar de ganhar, eu posso ter que pagar os honorários, tá? E eu acho que esse é um tema que podia ter um debate aí com duas pessoas que pensam diferente sobre ele, né? Eu estou vendo aqui, Dulce, quero ver sua explicação, dona Renata. Muito cuidado nos honorários contra a Fazenda. Vamos brigar por isso. Eu acho que é um tema que a gente poderia trazer também aqui a debate, que é esse dos honorários nas execuções fiscais. Mas como esse não é o tema específico aqui da nossa live, vamos voltar para o foco, né? Vamos voltar para o foco, que são os honorários no IDPJ. Pois bem, então, o que é que, além desses dois critérios, o CPC, ele vai estabelecer no artigo 85, caput, ele vai estabelecer quando é que serão devidos os honorários advocatícios. E aí, o que é que diz o 85? Que a sentença vai condenar o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor, não é? A sentença condena o vencido, ou seja, o critério de sucumbência lá no artigo 85, definido, só que define que é a sentença, né? São os honorários decorrentes da condenação constante da sentença. Aí você poderia dizer, então, decisão interlocutória não tem honorários. Aí vem o parágrafo primeiro para dizer que, além dessas situações de sentença, em que eu tenho condenação do vencido, também são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Então, quer dizer que não há uma única condenação em honorários, que pode haver uma condenação cumulativa em honorários sucumbenciais. Aí você vai dizer, poxa, o parágrafo primeiro não fala nos incidentes processuais. De fato, não fala. Porém, a jurisprudência e a doutrina já vinham há muito tempo ponderando, muito antes do CPC de 2015, ponderando que a condenação nos honorários depende do tipo de incidente. Se o incidente é só um incidente mesmo, não tem honorários. Mas se o incidente... vou fixar, Paty, assim que eu terminar de falar, eu fixo o tema e coloco também o número do RESP, tá? Que eu vi que já pediram aí. Porque essa live foi muito corrida, apressada, mas eu coloco aqui tanto o tema como o número do RESP, tá? Então, pronto. Colocando aqui. Se puder, Flávia, colocar. Então, nós temos, em relação aos incidentes, um entendimento de que não há condenação em regra de honorários sucumbenciais nos incidentes processuais, desde que eles tenham natureza de mero incidente. Se o incidente se revelar como uma demanda incidental, haveria a necessidade, sim, de condenação em honorários advocatícios, né? Então, você precisaria distinguir o tipo de incidente. Se é um incidente que não gera uma nova relação processual, se é um incidente que não gera uma nova demanda, um novo pedido, então nós não teríamos aí condenação em honorários. Mas havendo uma nova demanda, apesar de solucionados esses incidentes por decisão interlocutória, o conteúdo seria de sentença, aplicando-se, na verdade, nem o parágrafo primeiro, mas o caput do artigo 85. Então, esse é o entendimento que já vinha há muito tempo, inclusive aceito pelo próprio STJ, vale dizer, não é, Flávia? Tem vários julgados do STJ condenando em honorários advocatícios, em determinados incidentes processuais. Eu até aqui anotei alguns, depois eu coloco os números aí para vocês, deixa eu colocar aqui para mim, para eu ver, mas tem algumas decisões do STJ. Deixa eu só colocar aqui para dizer, ações incidentais, né, em que há condenação em honorários. Vou dizer aqui alguns exemplos. Cadê aqui? Incidência nos embargos de terceiro, na denunciação da lide,
na extinção parcial da execução por conta de uma exceção de pré-executividade. São todos incidentes nos quais há condenação em honorários. Então, feita esta introdução... Todas as, né? Em todas as parciais de mérito. Parciais de mérito. Elas, mas, enfim, então, feitas essas observações aí introdutórias, aí Flávia vai comentar a decisão e já começar a criticar, na verdade, né, o teor dessa decisão do STJ, que já colocaram aí, que Flávia já colocou o número, e eu vou colocar também aqui o tema na tela. Pode falar, Flávia. Bom, então, na verdade é o seguinte, já há 12 anos, ou 13, já perdi aí as contas, quando eu defendi meu mestrado, o tema da minha dissertação era o incidente ou a impugnação ao cumprimento de sentença, porque naquela época era o assunto novíssimo. Eu me tornei mestre em 2006 ou 2007, logo após a alteração do sincretismo, que a execução passou a ser realizada no mesmo processo. Então, dentre um dos capítulos, eu falo e eu defendi qual era a natureza da decisão proferida no incidente ou na impugnação ao cumprimento de sentença. Especialmente quando houver, a impugnação era a resistência. Ou, vamos dizer, né, a gente se discutiu muito, qual é a natureza dessa impugnação, ela é incidente, ela é contestação, ela é ação, porque embargos é ação. Não. Para mim era um incidente, mero incidente, como depois passou a vingar, mas qual era a natureza jurídica da decisão dada na impugnação? E aí, desde então, eu defendia já nessa época, e eu tenho um artigo publicado que fala sobre... Flávia, deixa eu só te interromper um segundo. Tu viu que eu escrevi aí o tema da nossa live? Pronto. Sim, aí tu clica em cima dela e bota assim, fixar tema. Tu clica em cima da minha frase e bota fixar tema. Isso. Fixar comentário. Pronto, fechou. Pronto, desculpa. Ótimo. Tá. Então, tá bom. Então, desde lá eu defendo o seguinte, qual é a natureza dessa decisão? Depende. Depende se ela é terminativa ou não. Se ela for terminativa, ela tem natureza de sentença e o recurso cabível, então, seria a apelação. Que naquela época, sequer, isso era também outra discussão. Se não for terminativa, ela tinha natureza interlocutória e ela seria passível de agravo de instrumento. Então, se ela fosse terminativa, ela teria natureza de sentença e, portanto, seria aplicável honorários sucumbenciais para quem? Para o vencido. Sucumbenciais é aquele que foi a parte vencida. Aquele que entrou com a impugnação. Depois eu já tive algumas discussões com outros colegas no sentido de que será que em todo incidente não tem que haver aplicação de sucumbência pelo princípio da causalidade? Sim, acho que sim. Mas eu acho que aqui, nessa discussão, eu acho que essa questão da natureza da natureza dessa decisão, dessa interlocutória que julga o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, é o mais relevante, é o mais importante. Ele vai além, porque os dois pontos, né, causalidade e sucumbência, são dois princípios, ok, tá lá, foi bem posto. A literalidade do 85 eu acho que está errada, justamente por quê? Porque eu acho que a natureza jurídica dessa decisão, ela é uma sentença. Por quê? Porque eu entendo que não é um mero incidente. Ter um trechinho que a Nancy fala quando ela entende que cabe honorário, quando ela entende que não cabe. Ela entende que cabe honorários toda vez que houver um julgamento de mérito. Ela diz que não cabe honorários quando
especificamente nessas situações, se a decisão do incidente se enquadrar como uma pura, genuína ou típica interlocutória, que não ocorre, no qual não ocorre o julgamento de mérito em nenhum capítulo do pedido ou a extinção em relação a determinado litigante. E aí, nesse caso, que a gente está avaliando, analisando, houve o julgamento do mérito e houve a extinção do processo em relação ao litigante, que são os sócios. Então, aqui, claro que deveria ter havido a fixação de honorários. E tudo bem, é muito interessante, o Heitor Sica também já publicou na rede dele, falando, pontuando isso que ela fala o seguinte, nossa, o credor que está percorrendo o seu crédito não vai, além dele não ter o seu crédito, ele ainda vai ter que pagar sucumbências porque ele estava exercendo o seu direito de ir atrás de patrimônio? Bom, infelizmente, sim. Nesse caso, sim, o credor tem que pagar sucumbência, porque, afinal de contas, os sócios tiveram que contratar advogado, fazer sua defesa e tudo mais. Agora, do ponto de vista doutrinário, eu quero ler, né, na minha colinha, que eu já falei que eu trouxe alguns, eu quero ler 2 trechos de 2 pessoas que eu admiro muito, 2 processualistas que eu admiro muito. Um deles fala sobre... Tem um livro sobre honorários. Quem quiser ver a referência disso, está no meu site, www.flaviaribeiro.adv.br. Depois eu coloco aqui o meu site para vocês olharem, se vocês quiserem a referência dos livros, dos 2 livros aqui. E depois eu vou ler um trecho do Cássio Carpinella, e ele trata no livro dele mais genérico, ele fala aqui especificamente também o li Cássio nesse trecho que eu selecionei, mas o Cássio Carpinella também dá a opinião dele. E ninguém precisa falar quem é o Cássio Carpinella, né? É um bruto do processo. Então, eu vou ler aqui a opinião deles, que se soma à minha opinião e que eu sei que vai se somar à da Renata também. Então, o Rogério diz o seguinte: não faz sentido, em nosso pensar, recusar-se à natureza jurídica de ação ao pedido de desconsideração incidental da personalidade jurídica, pois há presença de elementos de ação, quais sejam partes, são as partes novas, são sócios e não mais a sociedade. A causa de pedir, que é alguma das causas ali elencadas na lei. E o pedido em face do sócio que figurará como requerido. Então, a gente aqui tem que entender que esse incidente, ele não é um mero incidente, e sim ele é um processo incidental, com características típicas de ação. Então, aqui o Rogério muito bem fala em partes, causa de pedir e pedido. Tudo isso tem nesse incidente. Pode produzir provas, tem que haver citação. Ele é verdadeiramente um processo, né? Os sócios foram citados e tudo mais. E depois eu vou ler aqui o que o Cássio fala, que também é muito, muito interessante, embora ele faça uma ressalva. É uma questão... só para acrescentar aqui, Flávia, o Rogério fala que é a distinção, é o que a gente já afirmou aqui, que é justamente a distinção entre incidente processual e processo incidental. E aí, na visão dele, o IDPJ seria um processo incidental, que é o que a gente também concorda. A Roberta Tarpinian diz que ainda... Ai, Jesus, perdi. Ainda que se considere o IDPJ um mero incidente processual, e ela acha que é processo, é um incidente com ampliação subjetiva. E aí, só para acrescentar na tua fala, Didier também toca no assunto, embora eu não tenha encontrado, porque eu fiz uma leitura super rápida aqui hoje, mas na leitura que eu vi aqui de Didier sobre o IDPJ, ele não entra na questão dos honorários, mas deixa claro que se trata de uma nova demanda. Ele diz, traz sujeito novo, que amplia o objeto litigioso, que é exatamente o que você mencionou, porque há um novo pedido. Qual é o pedido? De aplicação da sanção decorrente da desconsideração da personalidade jurídica àquele terceiro que vai ingressar no processo. Né? Você tem citação, tem que demonstrar os pressupostos que autorizam a intervenção sob pena de inépcia, ele coloca. Veja como é a característica do pedido de uma petição inicial, não é como se fosse de uma petição inicial. Ao ajuizamento de uma demanda contra um terceiro. Né? Pode haver produção de provas,
É assegurado o contraditório, não é? O incidente suspende o processo, agora é finalizado por decisão interlocutória, né? É finalizado por decisão interlocutória de mérito, embora exista realmente um conteúdo de sentença ali, um conteúdo de sentença. Terminativa e que é terminativa e que avalie e julga o mérito. Então é isso mesmo. O mérito do incidente. E um outro ponto aqui que eu pensei, é que a ministra Nancy, entre aspas, ela tem uma visão ali, talvez um pouco de pena em relação ao credor, quer dizer, eu ainda vou pagar isso, mas veja, ele não vai pagar a sucumbência ao devedor, não. Né? Ele vai pagar, né? É o quê? Sim. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Por mais que a gente critique, não dá. Ela é maravilhosa. E fora que tem votos fantásticos em relação a diversos outros temas. Eu sou fã da ministra Nancy Andrighi. Também, né? Também. Ela foi a homenageada aqui do nosso congresso, que você participou também. E uma pessoa, ela fantástica, participou de todas as mesas, prestando atenção. Assim, foi maravilhosa a participação dela aqui no Congresso de Recife. Mas, nesse ponto... Por isso acordam o voto dela, tá? Eu ressalto. Tem páginas, pois é. E aí ela tem essa visão, né, de pena, mas a gente tem que lembrar também que nesse caso os honorários não vão ser devidos ao devedor, vão ser devidos à pessoa que entrou no processo que não deveria ter entrado. Vão ser devidos ao advogado da parte que entrou no processo, ou seja, ou os sócios ou a sociedade, no caso da desconsideração inversa. Então não tem benefício para o devedor aí. Entendeu? Agora, o credor quis ampliar, quis tentar uma solução, mas talvez aí se perdeu, porque se antecipou, teve aí, não pesquisou adequadamente, porque veja, a gente está conversando aqui sobre a situação dele pedir a intervenção e perder, né? Porque ele pode ganhar, né? A gente está falando, né? Então você também, é o ônus de errar no processo, né? E aí o ônus de errar no processo envolve a sucumbência, inclusive honorários. Com certeza. Então tá, Renata, a gente tem que cumprir, tem que terminar, a gente tem Não, porque a gente começou de 12h15, 12h10, acho que a gente vai até 12h10, até 12h10, tem mais 20 minutos. Tá bom. Então, eu vou ler aqui a opinião do Cássio Capinella, que eu acho que é um bruto, que é demais, que também é curtinha, tá? Eu vou ler só para... Bom, é que, a despeito da desconsideração desenvolver-se e resolver-se incidentalmente, a decisão a ser proferida nela é equiparada a uma sentença, que cria uma nova realidade jurídica relativa à desconsideração. Na mesma proporção em que o CPC enaltece o contraditório, que prepara o proferimento daquela decisão com a prévia e inafastável citação nos modos do 135, mostra-se coerente entender que a decisão também imporá ao sucumbente a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários, ainda que se trate de decisão interlocutória, é uma interlocutória que resolve uma questão incidente ao longo do processo. Então, ele entende também que a característica dessa decisão interlocutória é de sentença. Então, na mesma linha que a gente está defendendo, de que, portanto, teria errado esse acórdão do TJ, também, então aqui Rogério e Cássio, que eu citei, você citou Fred G. Eu já defendi isso em artigos publicados aí, estou olhando ali meus livros, em um eu falei especificamente da impugnação com de sentença, no meu mestrado também defendi isso, que em incidentes nos quais a decisão, apesar de interlocutória, resolver o mérito e ser terminativa, sim, precisa sucumbente. Eu tô vendo aqui que a Roberta que aqui se manifestou, né, a Tarpinian, eu peguei exatamente um texto dela aqui, um artigo que ela escreveu com o Ricardo Amin,
exatamente sobre esse julgado do STJ. Né? Eu acabei de ver aqui que o nome não estava me fugindo, e foi justamente um artigo que ela escreveu agora, dia 24 de junho, com Ricardo Amin, e aí eu peguei exatamente 2 trechos desse artigo que eles escreveram, que está no Conjur, né? Eu peguei 2 parágrafos com os quais eu concordo totalmente, que eu vou literalmente aqui dizer, aproveitar que ela está aqui na audiência, né? Que bacana, foi uma coincidência muito bacana, não sei se ela está acompanhando elas, ou você ou eu. Você conhece a Roberta? Eu não conheço, eu acho que não conheço. Pelo nome não conheço, mas coincidentemente peguei um artigo dela, porque foi super rápido que eu fui ler e estudar esse assunto, que a gente resolveu fazer, e aí encontrei um artigo deles 2, e aí 2 parágrafos aqui eu separei para comentar. Ela diz que não merece prestígio o argumento da ministra Nancy de que os sócios que não encerram regularmente a pessoa jurídica teriam causado o IDPJ. Como anotado pelo ministro Marco Aurélio Belize, o entendimento pacífico da corte é de que o mero encerramento irregular não leva à desconsideração da personalidade jurídica. Então, aí não estaria presente a causalidade. O que errou exatamente isso. Você falou isso antes. É a sucumbência daquele que Exatamente, erra no exatamente. processo. Ou seja, Não, é porque o que talvez a ministra tenha querido dizer é que o credor se baseou no encerramento irregular da sociedade, o que levaria, consequentemente, à desconsideração. Mas o encerramento irregular não leva como consequência, indiscutivelmente, leva à consequência da desconsideração. Então, é um risco que se corre. Né? E aí um outro parágrafo, um outro trecho que eu também reservei aqui para comentar foi o seguinte: compreendemos a intenção de não prejudicar o credor que não consegue receber a sua dívida, e a gente também compreende, né? Mas para isso não se presta o princípio da causalidade. De fato, se o credor se precipitou, eu usei os argumentos dela aqui, mas eu queria chamar a atenção que foram dela. Se o credor se precipitou ao ingressar com o IDPJ, lançando causa de pedir insuficiente à responsabilidade terceiro não executado, foi ele quem deu causa à demanda incidental, goste-se ou não dessa conclusão. Achei perfeito esse raciocínio, eu já tinha trazido, mas faltou dizer a fonte, porque eu li hoje o artigo dela. Eu li hoje o artigo dela. Tá muito bacana o seu artigo, viu, Roberta? Muito bacana mesmo, parabéns. Foi, é isso. É bem isso. Eu também acho que a Roberta escreveu muito bem. E ela fez uma análise, porque assim, como eu li bem, eu li esse artigo mais de uma vez, e eu tenho no meu site, a gente publica notícias. Então, eu já tinha analisado esse Foi. acordo publicado. Uhum. Falei, o site, já. Então, eu já tinha defendido isso e eu já tinha, então, separado esses 2 trechos que eu quis ler, porque eles são bem pontuais, especialmente do Rogério, assim, é um negócio, tem partes, tem estação, tem nota de pedido, etc. Então, de fato, eu já tinha separado isso. Mas é muito interessante a questão ainda, porque dentro da nossa divisão de temas e de debates aqui, você diria o seguinte, você ficou de dizer quem paga, mas eu acho que ao longo do tempo a gente foi falando que quem paga é o sucumbente, é aquele que pede. Ainda que seja o credor, infelizmente, conforme a Roberta. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Então, assim, quando a gente falou ali da Nancy, que ela teve, ela falou da pena, né? De como, poxa, o credor, além do tombo coice, né? Crédito, ainda tem que pagar. É além do tombo coice, literalmente. Mas é isso aí, faz parte, né? Faz parte. Mas, claro, você tem que, faltou talvez o advogado que preparou esse incidente ter ido e ter buscado e caçado mais argumentos, mais fundamentos que não só o fechamento irregular da empresa. E talvez tenha faltado a ele demonstrar a má fé dos sócios, a má administração dos sócios. Então, provavelmente, e confesso que eu não cheguei a ler a petição inicial desse pedido, desse incidente, mas talvez tenha faltado
aí um pouco de uma maior competência do advogado em demonstrar outros fatos, outros, inclusive aqueles previstos em lei, de que essa desconsideração era sim necessária. Então, é aquilo que a gente falou, né? Então, se não ficou bem, tem que arcar com as consequências, não tem Perfeitamente. jeito. Infelizmente, nesse caso. Então, realmente, assim, o nosso, para fechar, para fazer aqui o fechamento, o nosso entendimento é que a decisão está equivocada, né? Que, na verdade, o IDPJ se afigura como um processo incidental e, como tal, enseja a condenação em honorários e que, no caso, os honorários têm que ser arcados por quem foi vencido e por quem deu causa. E as duas figuras aí, elas se encaixam no credor. Flávia, eu queria só aproveitar. Pode falar. Não, Nesse nesse caso, caso do credor, porque o isso, credor nesse poderia ter caso. ganho. Eu queria aqui, O credor pode ganhar, então quem tem que pagar são os isso, sócios, e pode haver também a hipótese da isso, desconversa, que então a isso. sociedade tem que pagar. Então, ou seja, tudo depende de quem perde, quem é sucumbente. Então, a gente já falou bastante, mas é isso, na conclusão, Eu queria aproveitar aqui, né, já que é a primeira live que a gente está fazendo pelo Elas, queria agradecer aqui a presença de quem entrou para prestigiar, não é? Eu não digo nem para nos prestigiar, mas para prestigiar o nosso projeto, né? Então eu queria aqui, deixa eu voltar aqui a tela, vou usar aqui uns minutinhos para isso, mas eu acho que é super importante a gente registrar, foi super visitada aqui a nossa live hoje, várias de nossas integrantes, Benigna, Rosalina, Patrícia Montalvão, Dulce, Fernanda Gomes. Temos aqui alguns que sempre estão presentes em todas as lives, praticamente toda live que a gente faz pelo Pé de Vista. Alguns de nossos seguidores, amigos, estão sempre presentes. Eu vou registrar aqui o Marco Aurélio Peixoto, que já deu um tchauzinho aqui. Ele está na rua, mas entrou para prestigiar a gente. Quem mais? Geraldo, que é um ex-aluno meu, mas que está sempre presente em todas as lives que a gente faz. Deixa eu ver mais aqui, gente conhecida. Paulo Carmona entrou para assistir a gente. Deixa eu dizer mais aqui. Queria registrar, já que é a primeira live, eu não queria deixar de fazer esse registro. O Rogério, eu mandei para ele que eu ia citar hoje, o Rogério Nicásio entrou, Bacana olha que demais. bacana. Bruno Rogério, Macedo, Andrian Galindo, sempre entram nas nossas lives. Quem mais aqui? Desculpa se eu esquecer de alguém, tá, gente? É só porque eu tô passando super rápido aqui a Cecília e o Debran também. Emanuel Silveira, sempre está presente também nas nossas lives. Emília, que também faz parte do projeto, Emília Queiroz. Deixa eu ver mais aqui. Renata, eu acho que é Muita, muita mas gente, como é a Renata, tem. primeira, eu queria fazer questão. Fred, que também entra em todas. Quem mais aqui? Tá acabando, tá acabando. Flávia Rio. Olha, a querida Flávia Rio. Luiz Felipe Ribeiro. Pronto, cheguei no final. Luiz Felipe Ribeiro. As Joyces, que também estão sempre participando comigo nas lives. Roberta aqui no finalzinho falou também com a gente. Pronto, e aqui a gente encerrou. Queria só fazer esse registro, porque como é a primeira live que a gente faz, foi super movimentada, muita gente entrando, muita gente bacana aí participando. Então eu queria aproveitar esse finalzinho para mais uma vez reforçar que é a primeira live. A gente vai fazer 2 lives semanais, uma com Elas Debatem. Hoje foi fácil, né, Flávia? Porque a gente está concordando. A gente precisa fazer as lives do Elas Debatem com discordância, que é para ver a confusão aqui rolar solta. Mas a gente está fazendo a primeira live do Elas Debatem. A gente vai ter também o Elas Convidam, onde a gente vai convidar algum professor ou professora, processualista, para tratar de um tema de seu estudo. E vamos também ter uma outra coluna, que é o Elas Apresentam, que é para a gente realmente apresentar
as mulheres que fazem parte do nosso grupo. Aproveitar para convidar quem chegou depois, quem não viu a minha fala inicial, quem é processualista, quem é estudiosa de processo civil, convidar para participar do nosso grupo. Quem tiver o interesse, convido até a Roberta, né, que acho que não faz parte ainda do nosso grupo, para entrar no grupo do Elas do WhatsApp. Então é só falar com a gente, pode falar comigo aí pelo privado no Instagram, que a gente acrescenta com a maior alegria, com o maior prazer. Flávia, acho que a gente já poderia partir para a finalização. Eu queria agradecer por você ter topado fazer a live, né? A gente teve aí alguns percalços técnicos e entre outros percalços aí no caminho, mas deu super certo. Acho que a gente conseguiu passar o nosso recado e principalmente conseguiu iniciar, né? Eu acho que a gente, quando inicia um projeto e quando a gente inicia, a gente dá o pontapé inicial, a sequência ela vem com muito mais facilidade. Né? Então, a todas as processualistas que estão no Elas, já vão aí movimentando para a gente fazer os próximos Elas Debatem, porque tema não falta, né? Matéria para a gente debater não falta. Eu acho que é muito interessante que as pessoas sugiram e indiquem temas, né? Eu acho que a gente pode fazer, inclusive fazer, porque a gente já fez no Pé de Vista, a gente podia fazer aqui um sobre o PL, sim, sim. A 6204 de 2019. Seria muito gratificante para mim, que é sobre a desjudicialização da execução civil no Senado Federal, quem puder olhar. Então, a gente podia fazer aqui. E seria legal que as pessoas também, assim, olha, eu quero fazer uma live sobre esse assunto. Quem quer bater comigo? Porque a gente teve uma certa dificuldade de achar pessoas que queriam debater um tema comum, né? E aí, bom, a Renata é incrível, porque ela topa tudo, ela fala de tudo. E aí, como não tinha... O que a gente não sabe, a gente estuda e vai. Vamos embora. O que importa é a gente movimentar, é a gente contribuir, né? Eu tenho uma visão, Flávia, de que, assim, tempo é difícil para todo mundo, realmente. Todo mundo tem muitas atividades, tem filho, tem casa, tem 1001 atribuições. Mas eu tenho um prazer. Eu lembro que eu assisti uma vez uma palestra do Fred Didier, que eu admiro demais. Para mim, além de um grande processualista, é uma grande figura humana. Então, o Fred, uma vez, ele dizia numa palestra, não lembro mais onde foi, mas ele dizia assim, o que ele mais gostava de fazer na vida, né? Que não tinha nada a ver com o processo, o que ele deixava ele mais feliz. Eu comecei pensando sobre isso, o que é que me deixa mais feliz? Eu gosto muito de contribuir, de ajudar de alguma forma, mesmo quando eu não sei, de pesquisar. Bom, às vezes a pessoa vem me fazer uma pergunta sobre direito notarial e registral que eu não sei a resposta, mas eu não gosto, aí eu vou pesquisar e venho trazer, ou então indico alguém que saiba. Eu acho que a gente ajudar, né? A gente trazer mais conhecimento e ajudar quem está assistindo. Às vezes ali, numa live dessa, a pessoa tem um tema lá, vou fazer um TCC sobre isso, né? Ou então tem um caso concreto sobre isso. Então eu acho que a gente contribuir academicamente é muito relevante, é algo que me faz muito feliz, né? Tem gente que pensa assim, poxa, vocês viajam o Brasil todo palestrando, ganham muito dinheiro. Na maior parte das vezes a gente não ganha nem R$1, né? R$0. Pior. E é um prazer, né? É um prazer de conversar, de dialogar, enfim. Então, eu queria realmente fazer esse fechamento. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. Paty sabe muito. Paty é escondida, viu? Patrícia Montalvão, ela se esconde. Ela que tem que participar aqui de um Elas Debatem, porque ela é muito estudiosa e ela fica se escondendo por trás do bambolê. O bambolê também, viu? Mas não venha se esconder o seu processo atrás do bambolê, porque eu vou puxar a sua orelha. Patrícia é fantástica, super estudiosa, e eu vou estimular ela aqui para ela participar de um Elas Debatem com a gente. Mas, enfim, agradecer a todo mundo aí que participou. Foi o primeiro de muitos Elas Debatem. Flávia, faz a tua fala final para a gente encerrar, né? Então, gente, obrigada pela presença. Eu vi gente conhecida aqui, que eu mandei para muitas pessoas também. Muito obrigada. Eu acho que esse tema é um tema bem interessante. Como eu disse, já está no meu site, já coloquei aí uma nota que eu fiz, que tem um resumo, essa matéria, essa análise.
Foi muito legal. Eu também gosto muito de poder dividir, de assistir. Você falou do Fred G. O Fred G fez alguns threads comigo, que eu não sei se vocês sabem. Ele apesar de ele ser baiano, ele é filho da PUC. Ele fez mestrado e doutorado aqui em São Paulo com a Tereza, com a Didi. Então eu fiz alguns créditos com ele e eu tive a honra de ouvi-lo falar inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Porque ele vinha da Bahia para cá para os créditos do dia de 15 dias. Então, assim, ele é uma figura incrível mesmo. E realmente é um prazer dividir, receber, ouvir conhecimentos das pessoas. Então, estamos à disposição. Espero que o Elas no processo seja um sucesso, que bombe, que a gente consiga fazer várias lives aqui muito legais. Tá bom? Então, um beijo e eu estou encerrando Fechou. então a nossa live. Bom almoço. Tchau, Obrigada, então. gente. Tchau, tchau.